Antes de mais nada, convido a todos do chat a curtirem o programa, compartilharem nas suas redes pessoais. Nós somos os antagonistas, vamos ampliar a comunidade, vamos levar o nosso jornalismo independente para mais pessoas. E eu estou reparando aqui que vocês já estão dando like, já para o Cláudio Dantas ficar feliz e animado. Eu fico mesmo, hein? E o Rodrigo Freitas está na moderação do chat aí, cobrando as metas de vocês. Olha, levantamento exclusivo da Cruzoé mostra que o governo liberou mais de meio é com B, tá? bilhão de reais em verbas para os senadores que defendem o bolsonarismo, o Jair Bolsonaro, o negacionismo na CPI da Covid. Os repasses foram acelerados desde a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Eu avisei a vocês, a fatura ia chegar. Eu sabia que iam comprar a CPI. E o Patrick Campores foi lá e puxou a capivara da turma, puxou todo o dinheiro que saiu dos cofres públicos para alimentar essa gente. Patrick, bem-vindo, boa noite, conta tudo. Boa noite, Cláudio, boa noite a todos. Pois nós fomos atrás, né, de saber quem da CPI estava recebendo dinheiro tanto do orçamento, esse orçamento paralelo, quanto de emendas parlamentares de bancada, né? A gente já tinha trazido na revista Cruzoé detalhes de para onde vai esse dinheiro do orçamento paralelo, como ele tem sido liberado, quem está ganhando com isso, mas agora a gente percebeu que o orçamento paralelo ele não parou por ali, ele continua sendo usado, dessa vez para comprar fidelidade e apoio dos senadores dentro da CPI da pandemia. E uma outra forma de estar agraciando ali os aliados é por meio das emendas de bancada. Aí cabe um detalhe, as emendas de bancadas, elas são impositivas, né, assim como as individuais, quer dizer, o governo ele tem que pagar a partir do momento que o orçamento é aprovado, só que o que chama atenção é a prioridade do governo, do Palácio do Planalto, para os senadores aliados da CPI, né? Isso que a gente traz na revista e mostra com mais detalhes. Esse pacotão aí da compra de apoio, de fidelidade dos aliados e dos não tão aliados assim dentro da Comissão Parlamentar de Inquérito. Patrick, conta pra gente como é que você fez esse levantamento. Cruzou informações, onde estão esses dados, para não dizerem que é fake news, que é invenção. É tudo dado oficial, mas você foi lá e extraiu isso dos sistemas. Conta um pouquinho do bastidor, de como você fez esse levantamento, que é a reportagem de capa da Cruzoé. Bom, a gente partiu de uma base inicial de informações, que é o planilhão de 3 bilhões de reais do ministro, então, ministro da Secretaria de Governo Ramos, né? A gente viu ali que esses parlamentares que estão na CPI, eles estão também no planilhão e foram contemplados. A partir daí, como que a gente faz essa checagem? O governo, ele libera, ele tem essa planilha, só que quando ele lista lá o nome dos parlamentares contemplados, ele coloca lá o número de uma proposta, o número de um empenho, e com base naquele número da planilha informal, a gente vai nos portais de convênio no governo federal e confirma que aquele dinheiro realmente saiu para aquele município, para aquela base eleitoral do senador. Então não é só uma planilha informal, a gente consegue checar fazer todo o rastreamento do dinheiro. Então a gente, sabendo desses municípios, a gente foi fazendo um tipo de engenharia reversa ali, por meio dos municípios que os parlamentares costumam ser contemplados, ir lá nos sistemas do governo e pegar os recursos que estão saindo a partir de agora, né, durante a CPI. Aí a gente faz uma checagem também que bate com as postagens dos senadores nas redes sociais, porque eles não escondem essas obras do orçamento paralelo, porque o objetivo deles é anunciar o envio desses recursos para as bases, né? A gente vê que eles anunciam, muitas vezes eles dizem que é emenda parlamentar, mas na verdade está ali saindo daquele orçamento que não tem critério técnico, não tem critério objetivo, né, que demanda o orçamento público da União, né? Então, assim,
Essa foi uma forma, essa base de dados dos portais de convênio do governo. E a outra é no próprio portal da transparência, é público ali as emendas que foram liberadas pelo governo até agora, as emendas de bancada. E só tem emenda liberada, assim, o grosso do valor, as maiores fatias liberadas para os aliados da CPI. 2 exemplos, Cláudio, assim, que logo se destacaram na nossa apuração, é o de Pernambuco e de Rondônia. Pernambuco, ali foram liberadas emendas, os recursos que foram liberados para Pernambuco foram cerca de 30 milhões, 26 milhões foram para Petrolina, que é a base eleitoral do líder do governo, Fernando Bezerra. Então, assim, e por obras comemoradas e tocadas por ele. Quando a gente vai ver, ele também mandou uma emenda individual que vai para a mesma obra, que vai para a mesma empresa ali na ponta. Então, assim, é o orçamento sendo usado para beneficiar especificamente. E tem muita emenda de bancada apresentada, por exemplo, para melhoria de hospitais, para a questão do enfrentamento à Covid. Essas emendas não foram colocadas como prioritárias pelo governo. As emendas prioritárias estão sendo ali para agradar os aliados. No caso de Rondônia, sei que estou falando muito aqui, eu acho, no caso de Rondônia, Ji-Paraná é o município onde nasceu o Marcos Rogério, ele foi vereador, irmãos ali envolvidos com a política, é o único município do estado de Rondônia que recebeu emenda de bancada até agora. É o único município, cerca de uma emenda de 22 milhões para construir uma travessia que era cobrada ali pelo senador. Então, assim, mais uma vez, esse grande indício aí de uma priorização de tudo quanto é verba sendo liberada para os aliados na CPI, né? Muito bem, Patrick. Checado e rechecado, até porque a Cruzoé integra o consórcio Comprova de checadores de notícias, tá? Então é 100%, é 110%. Freitas, põe na tela a arte que foi você que fez, né? Aliás, a capa também, a arte com a tabela com os valores para cada um dos integrantes da CPI, a tropa do cheque. Olha aí, Fernando Bezerra, emendas individuais, 6,5 milhões, de bancada, 12,3 milhões, recursos do orçamento paralelo, 135 milhões, total, 153,8 milhões. Marcos Rogério, 127 milhões, sendo 22,9 de emendas de bancada e 104,1 do orçamento paralelo. Luiz Carlos Heinze, ele mesmo. Emendas de bancada, 27,9, outros recursos, 138 milhões, total 165,9 milhões. Ângelo Coronel, 40 milhões, recursos do orçamento paralelo. Jorginho Melo, 35 milhões, emendas de bancada 3,5 e 31,5 do orçamento paralelo. Isalci Lucas, 2,9 milhões de emenda individual. Ciro Nogueira, não poderia deixar de faltar, 135 milhões, tudo do orçamento paralelo. Olha, eu ficaria feliz se esses parlamentares conseguissem transformar esse recurso, esse dinheiro, em infraestrutura, em saneamento, em saúde, de verdade, porque o problema é na ponta. O Patrick esteve aqui semanas atrás com aquela outra reportagem mostrando como que esse dinheiro é aplicado, ou melhor, como esse dinheiro não é aplicado. Dinheiro que sai do orçamento, vai para a conta, sabe lá de quem? Do município, da Codevasf, das empresas que são contratadas pela Codevasf, pelo município, pelos intermediários, muitas vezes obras superfaturadas, equipamentos superfaturados, sempre para pagar o rebate. Então, desse dinheiro aqui, vocês já podem esperar que, infelizmente, ele não vai chegar integralmente na ponta, tá? 660 milhões, o total. Se a gente somar com os 39 milhões da agenda positiva de ontem, com o resto do dinheiro que está saindo aí para pagar opinião de blogueiros, de jornalistas, olha, a gente daqui a pouco tá nos bi, né? Tá nos bi. É impressionante, é assustador. Bom, Patrick, mais algum detalhe dessa matéria? Obviamente você não pode contar tudo, né?
Não, eu queria convidar, né, os ouvintes, leitores que acessam a Cruzoé para ter os detalhes ali da reportagem. Foi um trabalho ali que a gente foi atrás, mergulhou, e para trazer esses valores. E, assim, o que a gente percebe nessa apuração, acho que ficou de mais evidente, é que o governo construiu uma engenharia própria ali para alimentar os parlamentares aliados. Quando chega a CPI, esse processo de liberação do dinheiro ele é intensificado e complementado com as emendas parlamentares. E nos ministérios, a gente percebeu algo, conversando com os técnicos, que se diferencia do orçamento paralelo usado lá para compra de apoio nas eleições da Câmara e do Senado. Dessa vez agora, o grupo ali de 7 senadores, eles não precisam nem ir na Secretaria de Governo. Os ministros estão ali, segundo o que a gente apurou, orientados, já para abrir o caixa da União para as demandas que eles levam, né? Então, assim, todo esse valor que a gente traz é valor que a gente conseguiu rastrear e mostrar que ele está sendo liberado para cada parlamentar desse aí. Muito bem. É isso. E a gente se escandalizava com o mensalão, com mensalinhos. Mensalaço. Olha aqui, repercussão da reportagem no Congresso. Cajuru disse que quem se calar deixará clara a razão. Quem se calar diante desse escândalo. O Oriovisto disse que nenhum amor à verdade, nenhum ideal. A tropa do cheque só quer o vil metal. E o Kim Kataguiri diz que só os tontos defendem Bolsonaro de graça. Eu recomendo, sempre disse aqui, militância paga, seja ela de qual tipo for. Né? O militante que não recebe, que não tem um cargo e defende o político de plantão, o seu mito, o seu ídolo, é otário. É otário, não está ganhando nada, coitado. Mas tem muita gente ganhando nas costas, tá? Inclusive nessas redes sociais aí, você vê toda hora isso. Tem pseudo-jornalista ou comentarista, né? Comentarista de ar-condicionado, que muda de opinião conforme o contra-cheque, né? Ou o cheque. Vamos seguir aqui, olha. Temos mais outras matérias importantes na edição da Cruzoé, reportagem do Fábio Leite, que é o nosso sócio aqui, o ministro fiel, mostrando os bastidores nesta decisão que será a de substituir o Marco Aurélio Mello. Já está praticamente tomada a decisão, né? O André Mendonça mesmo. Quer comentar, Patrick? O Fábio tá aí, a gente tem apurado, né? Tá meio difícil, tá meio indefinido, né? Mas essa viagem hoje junto ao presidente da República é uma sinalização, né? O que a gente vê é isso, é um sinal. A sinalização, essa viagem, a gente vai mostrar ela hoje aqui, viagem para o Pará, e tá o Malafaia agarrado no Bolsonaro no avião presidencial, né? O Malafaia, cujos seu advogado, seu amigo, viraram sócios, né? Sócios dos tios do André Mendonça na exploração de grafeno, como eu mostrei no início da semana, mas deve ser apenas uma coincidência. Nós estamos em cima de todos os desdobramentos desta substituição do Marco Aurélio Mello. A vaga é, né, dos evangélicos, porque o Bolsonaro acabou se comprometendo antecipadamente a escolher alguém evangélico, em vez de fazer um discurso mais amplo, mais geral, né, falar lá atrás como queria o seu eleitorado, alguém conservador. Não, ele foi específico lá atrás e ficou agarrado a essa promessa, amarrado a essa promessa. Então agora ele precisa escolher um evangélico, não tem como sair, mesmo que fosse um cristão conservador, etc., não pode mais, porque senão ele vai estar aí entrando em contradição e irritando o público evangélico. Na verdade, o público evangélico é bom que se diga. Nós temos muitos espectadores que são evangélicos, né? Isso, infelizmente, assim como acontece em outras situações, né? A política muitas vezes sequestra o discurso, sequestra os setores da sociedade e você tem lideranças
evangélicas, lideranças religiosas que sequestraram a religião, sequestraram Deus, sequestraram a Bíblia, né? Sequestraram no seu discurso político, nos seus interesses privados, e passam a negociar, a fazer política, deixam de fazer o que precisam fazer, evangelizar, e passam a fazer política puramente, e usam o seu rebanho como o político usa os seus militantes, a sua militância. Então, infelizmente, isso está aí para todo mundo ver, tá aí, isso é uma distorção, Os fiéis têm também o compromisso, né, e a responsabilidade de reagir a isso, né? Muitos deles acham ótimo, né? Eu vou ter um ministro evangélico. Você acha mesmo que ele está ali por princípios, né, seja lá quais forem, que norteiam a religião? Não. Ele está ali, ele só estará ali, seja ele quem for, a partir da costura de múltiplos interesses. A reportagem, inclusive, do Fábio Leite mostra que o André Mendonça estará lá também para cumprir a agenda do Centrão. Nós mostramos que o Nunes Marques também foi escolhido dentro de uma costura que envolveu o PT, Partido dos Trabalhadores, o PP, Partido Progressista, ou Progressistas, né? E o MDB. A tríade que dilapidou a Petrobras. Sim, porque o Nunes Marques ele veio da advocacia, virou desembargador pelas mãos da Dilma Rousseff com o apoio do Sarney e virou ministro do Supremo pelas mãos de Ciro Nogueira, com o aval do Bolsonaro. Então você mistura isso tudo num caldo só, num caldeirão só, e você extrai esse suco de Brasil, esse suco do poder político que se espalha em todas as esferas. Infelizmente, é essa situação. Vamos seguir aqui na outra reportagem do Sérgio Pardelas, mostrando que a terceira via está derretendo. A gente comentou durante a semana e, infelizmente, essa é a realidade hoje, 18 de junho. A terceira via derretendo. A construção de uma alternativa de centro para concorrer com Bolsonaro e Lula na corrida presidencial 2002 fica cada vez mais complicada. Quer comentar, Patrick? Não, pode seguir. Ok. Vamos então seguir aqui para a próxima. Olha, a China na Berlinda. O Duda Teixeira fez uma grande reportagem aqui também mostrando, né, o Joe Biden convocando o G7. Não é o G7 da CPI da Covid, não, tá? É o G7, é o grupo das superpotências, potências nucleares, econômicas. A OTAN, Joe Biden convocou então o G7, a OTAN e o resto do mundo, né? Não é só a OTAN, o G7, não, o resto do mundo, para conter o poder de Pequim, que reage propagando a falsa ideia de que não é uma ditadura, mas apenas uma democracia diferente. É bom que se diga, que se fique atento. Tá aí, então, todos os detalhes dessa costura, dessas negociações internacionais que estão sendo conduzidas pelo Joe Biden. É engraçado, né? O Joe Biden, os bolsonaristas, Patrick, durante a campanha, a última campanha, a campanha americana, a campanha eleitoral americana, o Joe Biden é um vendido da China, é um elemento, é um agente chinês da ditadura chinesa, e agora está aqui liderando a iniciativa contra a China, tá? Exato. Então, para vocês verem que negacionista tem em todo lugar, conspiracionista tem no mundo inteiro, e infelizmente eles estão cada vez mais atuantes, porque tudo que representa uma evolução, gente, na sociedade, como a democratização da informação através das redes sociais, tudo isso pode ser usado sempre para o bem e para o mal, né? Então, cabe aos bons utilizarem para o bem e que isso prevaleça, tá? Tecnologia nuclear, todas as outras que foram desenvolvidas ao longo do tempo, tecnologias espaciais, sempre tem alguém que vai usar isso para impor o seu projeto de poder, impor a sua vontade, impor o seu modelo de vida, né? Então, seguimos aqui. E olha, tem uma entrevista ótima do Duda também com o Paulo Roberto Almeida, o embaixador Paulo Roberto Almeida, que esteve aqui conosco no Papo Antagonista. Foi excelente o papo com o Paulo Roberto na ocasião.
já tem alguns meses. Foi justamente quando houve a troca de comando no Itamaraty. Eu chamei o Paulo Roberto, que é uma figura muito, muito inteligente, muito interessante, muito culta, com uma visão do todo, né, uma visão ampla e com uma capacidade de articulação também muito boa. Então, uma inteligência, efetivamente, que foi aí revogada, né, na gestão do Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo não gosta de gente inteligente do lado dele. Então, ele saiu à caça dos inteligentes, dos cérebros do Itamaraty e dispensou. Né? Então, o Paulo Roberto deu a entrevista para o Duda e falou um negócio muito interessante aqui. Ele falou, além de tudo, além da análise dele sobre a nova política, ele falou também sobre essa indicação. Olha a gente voltando de novo nessa questão dos evangélicos. A indicação do Crivella, que é investigado, que está com o passaporte apreendido, indicação do Crivella para embaixador na África do Sul, porque a Universal está cheia de problema lá na África, cheia de problema em Angola, investigações de lavagem de dinheiro, de corrupção, e aí vão enviar o Crivella como emissário, e o Bolsonaro está pagando esse pedágio, referendou a indicação, e o que o Paulo Roberto alerta é o seguinte: olha, se confirmarem o Crivella como embaixador, nós teremos outro escândalo. E aí ele lembra que a África do Sul é a base das operações de lavagem de dinheiro no continente africano. Então, muito bacana a entrevista de alguém que conhece realmente daquilo que está falando. É isso?